Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou o Marco Antônio, hoje eu tô com a minha amiga Ana Flávia. E aí, Ana? Olá, boa noite galera, boa noite Marco. Feliz demais estar aqui mais uma vez com vocês. E vamos para mais um episódio, hoje abordando um tema que é um dos pilares da cardiologia. Hoje nós vamos falar de dislipidemias. Que assunto importante, hein, Marco? Super importante, né? Já quer lançar um desafio pra gente, Ana? Vamos lá, Marco. Existe algum lipide correlacionado com estenose aórtica e fibrilação atrial? Ixi, Maria. Legal isso aí. Legal. Depois a gente vai falar. Então, pessoal, para a gente dar um pontapé inicial, a gente sabe da importância da dislipidemia no nosso cotidiano, né? Principalmente do médico cardiologista, mas de todos, né? Do clínico geral, de todo mundo. Porque é um dos principais fatores de risco para um aumento do risco cardiovascular do nosso paciente. É o principal fator de risco para aterosclerose. E quando a gente está falando de aterosclerose, a gente sabe que vai culminar lá na frente com a possibilidade de um evento, né? De um infarto ou de uma doença arterial periférica obstrutiva ou até mesmo de um AVC. É isso que a gente quer evitar. Quando a gente fala do contínuo cardiovascular, da carga de aterosclerose, a dislipidemia está intimamente relacionada com isso. Alguns estudos até de necrópsia de pacientes jovens que tiveram morte por causa externa, mas que foi visto já um grau de aterosclerose mesmo em pessoas jovens. Desde a tenra infância a gente já está desenvolvendo essa aterosclerose e que lá na frente podemos ter algum evento cardiovascular. Isso aí, muito então bom. A gente quer prevenir exatamente isso quando a gente está tratando a dislipidemia. Para a gente já deixar muito claro, acima dos 40 anos de idade, né, até a recomendação por diretriz, a gente tem que dosar, né, os nossos lípides anualmente. Acima dos 20 anos de idade já é de bom tom, já é legal. E na prática a gente acaba fazendo isso cada vez mais cedo. Acima dos 10 anos de idade, para alguns casos específicos, já é factível e interessante dosar. E por outro lado da moeda, acima dos 75 anos de idade, a evidência vai diminuindo, tá? Os pacientes mais idosos. Mas aqui, assim, para a gente fechar um raciocínio, é que a gente está sendo cada vez mais incisivo nesse tratamento e pesquisando cada vez mais cedo nos nossos pacientes. Com certeza. É muito importante, então, a gente ter esse lipidograma aí nos nossos exames de check-up, né, Marco? Com certeza. E aí, Ana, define então para a gente, né, quais são os tipos aí de dislipidemia? Então, Marco, primeiro eu vou falar um pouquinho do que são lipídios, né? A gente tem, às vezes, até uma ideia errônea quando a gente fala em lipídios, a gente pensa em coisa ruim, né? A gente pensa em infarto, a gente pensa em AVC, né? A gente pensa em morte, Então, assim, a gente tem essa ideia, claro que ela é verdadeira, mas também a gente sabe que ele é essencial para o funcionamento do nosso organismo, né, Marco? Exatamente. Ele está presente nos fosfolípides, né, que fazem a composição ali da membrana celular. Tem os ácidos graxos, né, eles podem ser divididos em saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. A gente tem os triglicerídeos, que é a nossa fonte de energia, principalmente quando a gente tem aqueles jejuns prolongados, que a gente fica o dia sem comer. Então, ele pode ser armazenado ali nos adipócitos e ser utilizado como fonte de energia. E o nosso colesterol, que vai estar atuando na síntese de ácidos biliares, os hormônios, né, na gênese da membrana celular, vitamina D. Então, a gente depende disso para viver, né? Então, a gente precisa saber que ele tem o seu lado negativo, depois a gente vai falar um pouquinho, mas ele é importante para o funcionamento do nosso organismo. E aí, quando a gente fala de lipídios, a gente tem que pensar dele circulando na corrente sanguínea, né, Marco? E a gente sabe que água e gordura não combinam, né? Eles não se misturam. E aí que entram aquelas lipoproteínas, né, que a gente conhece e que são tão famosas que a gente dosa aí nesses nossos check-ups e que vão diminuir, né? Depois a gente vai falar mais, principalmente o LDL, reduzir desfecho cardiovascular, né? Então a gente tem essas lipoproteínas e elas vão ser responsáveis por carrear, né, esses lipídios aí na nossa corrente sanguínea. Então a gente tem o VLDL, né, o IDL, a gente tem o LDL,
que é o mais famoso, né? O nosso colesterol ruim, que a gente chama. A gente tem o HDL, que também ele vai fazer aí o transporte reverso do colesterol, ele vai tirar dos tecidos periféricos e jogar para o fígado, né? Transportar para o fígado, então ele vai reduzir ali os nossos níveis. E existem também ainda o IDL, né, e a lipoproteína A, que a gente está ainda estudando, né, a gente não sabe muito bem ainda a sua função, mas a gente sabe que ela está intimamente ligada ali na formação e na progressão de placa aterosclerótica, né? Ana, só para a gente então fechar assim, didaticamente, né, a gente tem a hipercolesterolemia, né, aquele LDL acima de 160. Em relação à hipertrigliceridemia, né, quando o triglicérides está maior do que 150 em jejum, maior do que 175 sem o jejum. E aí, Marco, aqui também eu quero frisar e quero perguntar, né, para você e para os ouvintes se a gente precisa realmente do jejum para coletar lipidograma. Esse é um detalhe importante que você está colocando, porque a gente teve uma atualização, né, em 2019, que antigamente a gente preconizava sempre fazer uma coleta com jejum de 12 horas, mas que agora não mais, não precisa. É importante que o laboratório só especifique essas pequenas diferenças aí nos valores de corte. E aí a gente tem também, né, Marco, a dislipidemia mista, né, que a gente tem um aumento tanto do LDL como dos triglicerídeos. E quando a gente tem a redução aí do HDL, também abaixo de 40, também aí é um tipo de dislipidemia. A gente sabe que desses aqui, né, o que a gente tem mesmo redução de desfecho cardiovascular, que está intimamente ligado com desfecho cardiovascular, é o LDL. Que vai ser o nosso alvo, né? Isso aí. Assim. Que é o nosso carro-chefe aí pra gente se basear, nossas metas vão ser todas baseadas no LDL. E aí, Ana, então, definindo então um pouco aí dos lipídios, a divisão didática dos tipos de dislipidemia, a gente precisa então passar para um segundo passo, que vai ser estimar o risco cardiovascular do nosso paciente. Porque quando a gente está falando de dislipidemia, a gente tem que ter em mente aquela divisão, né, de primárias e secundárias. Aqui o nosso escopo desse episódio não vai ser abordar aquelas de origem genética, né, hipercolesterolemia familiar. Não é esse o nosso enfoque de hoje. Inclusive, né, Marco, a gente já tem até um episódio, se eu não me engano é o 31, aí que fala só sobre hipercolesterolemia familiar. Que então, merece um capítulo à parte. Isso aí. E a gente também precisa abordar, então, tem em mente se é uma prevenção primária ou secundária, né? Se é um paciente que já teve um evento cardiovascular ou se é um paciente que a gente está buscando prevenir que aconteça esse evento. Quando a gente está nesse enfoque, a gente tem que ter em mente o risco cardiovascular desse nosso paciente. Então, como que a gente vai fazer isso, né? De maneira mensurável, de maneira mais palpável? Existem diversos scores de risco, onde a gente vai utilizar uma calculadora. Então, a gente tem o score de risco global, que é o preconizado pela diretriz brasileira. A gente tem calculadora do ESC-VD dos Estados Unidos, da calculadora de Framingham. Tem a calculadora específica, né, num caso à parte, para a hipercolesterolemia familiar, que é a do Safe Heart, que é utilizada. Mas aqui é legal a gente priorizar e focar no score de risco global, que é o que a gente usa. É um aplicativo fácil, disponível e tem uns números cabalísticos, né, onde a gente vai determinar a porcentagem ali, de risco que o nosso paciente tem de ter um evento cardiovascular em 10 anos. Então, homens que têm um risco ali de 5 a 20% e mulheres de 5 a 10%, eles estão o que a gente chama de risco intermediário, tá certo? Para cima desses cortes, um alto risco, para baixo, baixo risco. Um detalhe, paciente diabético tipo 2, ele é sempre, no mínimo, um risco intermediário, perfeito? Claro, essas calculadoras elas são passíveis de erro. A gente tem que saber que ela foi extrapolada, na verdade, né, do estudo de Framingham, extrapolada para a população brasileira, e aí com alguns ajustes a gente vai checando as características do nosso paciente. Essas características elas são binárias e a gente tem que ter isso em mente, porque às vezes um paciente diabético tipo 2 de 10 anos ele tem um risco maior do que um que é diabético tipo 2 que não tem lesão de órgão,
há 1 ano, por exemplo, do diagnóstico. Então, a gente tem que saber essas nuances de utilizar a calculadora. Tá? Conhecer o paciente, individualizar o nosso tratamento, ela vai servir para nos dar um norte. Tá? Marco, e aqui é até interessante falar que aquele paciente de risco intermediário é o paciente que a gente tem que provar que ele tem risco intermediário para a gente não comer bola, né? Exatamente. Porque se a gente tem um risco intermediário, a gente pode optar por mudanças do estilo de vida inicialmente. E se a gente tiver um risco alto já, aí a gente já vai ter que partir para o tratamento farmacológico. Então, aqui, a gente precisa provar que ele é realmente risco intermediário. Pode falar aí para a gente, Marco, assim, quais são esses reclassificadores, como que a gente vai reestratificar esse paciente? Isso que você pontuou. A gente precisa esmiuçar mais a investigação desse nosso paciente. E aí, né, nos últimos anos, de maneira mais importante, o score de cálcio está cada vez mais difundido na prática clínica, que é uma tomografia com baixas emissões ali de radiação, que vai identificar o grau de calcificação coronariana. Ponto de corte maior do que 100, a gente já reclassifica o nosso paciente do risco intermediário para o risco alto. Maior do que 10, a gente, nos pacientes diabéticos, também tem essa reclassificação. Agora, a gente também pode lançar a mão de alguns outros exames, né? Se o paciente, porventura, já fez uma angiotomografia que identificou placa, ou até mesmo um cateterismo que identificou placa, Doppler de carótida com a presença de placas também, um ultrassom de abdômen que possa ter visto ali um aneurisma de aorta, se o paciente é um renal crônico, cada vez mais forte, se ele tem um PCR ultrassensível aumentado, então índice tornozelo braquial também, basta ali um exame físico ali mais pormenorizado. Então são os reclassificadores que a gente precisa lançar a mão. Então a gente estimou o risco a gente já definiu qual que é o tipo de dislipidemia dele. A gente estimou o risco cardiovascular do nosso paciente, a gente vai objetivar uma meta terapêutica. Não é isso, Ana? Como é que a gente faz? Isso aí, Marco. Aqui é o que vai nos guiar aí para escolher a nossa terapia para esses pacientes. Então, realmente, a gente estratificou o nosso paciente, a gente sabe qual é o risco dele, e aí a gente precisa estimar uma meta para ele. E como que, a partir do que a gente vai estimar? É a partir do LDL, né? Que é aquela lipoproteína que a gente falou anteriormente, e é a partir dele que a gente vai guiar a nossa terapêutica. Então, só é importante falar, né, que algumas meta-análises mostraram que a redução de cerca de 40 mg por decilitro de LDL implica numa redução na mortalidade total de 10%. Então, a gente consegue ver o quão expressiva é essa redução e o quão importante a gente atingir essas metas. A gente sabe que aqui as estatinas elas vão entrar, depois a gente vai falar mais a fundo, né? Mas a gente sabe que elas são fundamentais aí. E saber que quanto menor o LDL, melhor é. A gente tinha antigamente alguns estudos até tentaram mostrar isso, assim, que LDLs muito baixos poderiam ser prejudiciais, mas a gente sabe que isso caiu por terra. Hoje em dia, quanto menor o LDL, melhor para o paciente. Exatamente. Então, aqui, aqueles pacientes de muito alto risco, a gente vai objetivar aí um LDL abaixo de 50, né? Os pacientes de alto risco abaixo de 70. Os pacientes de risco intermediário, a gente vai objetivar aí menor do que 100. E aqui entram aqueles estratificadores que o Marco também citou recentemente, né? Anteriormente, da gente provar que o paciente realmente é risco moderado e não alto. E os pacientes de baixo risco, que a gente vai aí objetivar um LDL abaixo de 130. Essas são as nossas principais metas, né? E aí, claro, vem as outras metas que são importantes também, mas não tanto quanto o LDL, né? Um HDL acima de 40 para homem e para mulher acima de 50, né? Os triglicerídeos normalmente abaixo de 150. E aqui é importante lembrar também que aumentar HDL e reduzir triglicerídeo não é igual a reduzir risco cardiovascular, né? A gente já sabe isso, os estudos recentes eles mostram isso. E o nosso foco é o LDL. A gente tem também algumas metas secundárias aí que a gente pode refinar essa nossa estratificação, né? Que é como o colesterol não HDL, ApoB, que a gente sabe que ela está aí na gênese das maioria das lipoproteínas e ela é muito heterogênica, né? Ela faz parte ali da gênese das placas. E a lipo-A,
né, que também faz parte aí dessas... E só fazer um parênteses também, Ana, porque cada vez mais, né, essa lipo-A, que é a famosa lipoazinha, né, ela está em voga, né? Em muitos estudos, a gente tentando descobrir terapias-alvo para essa lipoazinha, né? Porque a gente já viu que ela é uma molécula extremamente heterogênica e que está correlacionada, né? São estudos assim, de correlação, ainda não tem nenhuma causalidade, não tem uma terapia-alvo, mas ela está correlacionada com um aumento de risco individual desse nosso paciente de ter um evento cardiovascular futuro. Principalmente em quem tem história familiar de DAC precoce, né? Um pai, uma mãe que teve um infarto, um AVC mais novos, é interessante a gente ter uma dosagem uma vez na vida desse paciente. E aí afins assim da prática, né? Vai depender também no laboratório, só para o ouvinte frisar também, porque às vezes a gente não vivencia tanto isso a nível de SUS, porque a gente não tem tanta disponibilidade assim, mas que níveis maior do que 30, né, miligramas por decilitro ou 75 nanomol por litro está alterado, perfeito? Mas nos estudos de correlação mostraram que era acima de 50 ou 125 respectivamente, que realmente indicava esse risco cardiovascular aumentado. Tá? Então, assim, é uma molécula muito heterogênica e vale a pena a gente ter uma dosagem pelo menos uma vez na vida. A tendência é a gente dosar cada vez mais, né, Mário? Exatamente, a tendência é cada vez mais e quem sabe no futuro ser até alvo de alguma terapia. Exatamente. Né? E aí, Ana, igual você falou, o carro-chefe a gente vai abordar são as estatinas, mas para todo mundo, né, e cada vez mais a mudança do estilo de vida. A gente precisa falar disso sempre, fundamental. Reafirmar. Claro, a gente sabe que numa conta assim de guardanapo, 75% em média da dislipidemia ali, do colesterol, é um componente genético. 25% é um componente comportamental. Só que se a gente pensar, né, 25%, um quarto é muita coisa. É muita coisa. Então, a gente tem que dar devida importância para a mudança do estilo de hábitos de vida. Agora, quantitativamente, pode ser até um pouco frustro, se a gente for pensar. Os estudos mostram uma redução de 10% de LDL só com MEV, um aumento em 4 pontos ali do HDL. Então, assim, pode até nos deixar um pouco frustrado. Mas o que acontece é uma melhora da qualidade desse nosso LDL. Vai diminuir ali as reações de oxidação, a lesão endotelial que os lípides ali fazem na parede dos vasos. Então a gente tem uma melhora na qualidade desse LDL. Então é importante. Aqui, sempre, atividade física. Então aquela história dos 150 minutos de atividade moderada ou 75 de atividades mais intensas durante a semana. A gente tem que prezar por isso. Redução do peso corporal. De suma importância. Cessar o tabagismo, né, que tem ali diversas toxinas que causam também uma lesão endotelial, que vão favorecer a aterosclerose. Alimentação balanceada, a gente tem dietas aí com evidência científica que ajudam. Dieta DASH, dieta do PREDMED, desses estudos, né, que são estudos ali que se basearam em esquemas de dieta do Mediterrâneo, principalmente. Eram dietas que prezavam por oleaginosas, peixes de água do mar, carne branca, então reduzindo ali gordura saturada, né? Redução do açúcar, zerar gordura trans, é inadmissível, né? Gordura trans de alimentos industrializados, aquelas bolachas, biscoitos, enfim. E priorizar as gorduras polissaturadas, os ácidos graxos, né? Principalmente dos peixes marítimos. Legumes e verduras também não podem faltar. Isso aí, à vontade. E, Marco, aqui só para fazer um parênteses, né, e reforçar a importância dessa mudança no estilo de vida, né? A gente sabe que aqueles pacientes que são de risco moderado e risco baixo, a gente pode tentar mudar o estilo de vida desse paciente para reduzir esses níveis de LDL, né? Então, os pacientes de moderado risco, a gente pode até aguardar 3 meses aí para a gente ver como que ficam esses níveis. E o paciente de baixo risco, a gente pode tentar até 6 meses aí fazer essa mudança, né? Perfeito. A gente sabe que nunca é fácil, né? Mas quando bem orientados os pacientes, a gente consegue muitas vezes evitar o uso de
de agentes farmacológicos. Isso aí. Agora, né, por outro lado, se já é um paciente com risco mais elevado, se a gente já tentou e não deu certo, aí a gente vai para o nosso carro-chefe, não é isso? Que é o tratamento farmacológico, e aí principalmente com as estatinas, não é isso? Isso aí, Marco. E ela é a nossa primeira, a nossa segunda, a nossa terceira e nossa... Quarta, quinta, sexta, 10ª linha, então sempre priorizar as estatinas. Estatinas, isso aí. Então, ela é a primeira linha, né? E permanece como uma terapia mais validada, né, pelos estudos para diminuir a incidência de desfecho cardiovascular, né? Ela tem esse poder de diminuir o LDL, aumentar o HDL e reduzir triglicerídeos. E ela, né, além, claro, de reduzir esses efeitos esses eventos coronarianos, AVC, as necessidades de revascularização, ela também pode atua na placa, reduz tamanho de placa, reduz inflamação, né? A gente sabe, aumenta o teor de colágeno da placa e mais conhecidos aí como os efeitos pleiotrópicos, né? Então, ela atua em vários pontos e elas são fundamentais no tratamento da dislipidemia. Então, só para a gente explicar assim, um pouquinho, bem resumido, o mecanismo de ação das estatinas, né? Então, elas vão exercer os efeitos dela através da inibição da HMG-CoA redutase. A gente sabe que ela é uma enzima fundamental na síntese do colesterol. Então, quando a gente tem essa queda do conteúdo intracelular do colesterol no hepatócito, né, vai ocorrer um aumento da expressão dos receptores. E é aqui o mecanismo principal. A gente aumentar a expressão dos receptores na periferia ali dos hepatócitos. E aí, aumentando a expressão desses receptores, a gente consegue capturar mais, né, o colesterol, mais LDL, IDL ali, VLDL circulante, né, e internalizar ele para dentro do hepatócito e reduzir esse colesterol circulante. Então, é um dos principais mecanismos aí das estatinas, né? Tem inúmeros estudos, né, mostrando a eficácia dela na redução, né, de desfechos. E um dos primeiros, né, foi o 4S, Marco. Foi um estudo de 1994, né, que incluiu 4.444 pacientes com DAC, né, e comparou ali o uso da estatina versus placebo, né, e conseguiu demonstrar uma redução de mortalidade em cerca de 30% naqueles pacientes que usaram a estatina. Então, a gente consegue ver a importância, né, o poder que ela tem na redução de LDL. Muita coisa. E até só, né, uma curiosidade também é importante a gente falar, que ela pode ser utilizada a partir dos 8 anos de idade, Marco. Então, isso é importante também para a gente escolher aí essa terapia nas crianças. A gente tem evidência desde lá de 94, que é ótimo, mas a gente continua não podendo ofertar essa medicação para gestantes, não é isso? Pacientes que ainda estão no período ali de lactação também. Sim. E para quem tem doença hepática grave. Então, esse perfil de paciente ainda está fora dessa possibilidade. E aqui, né, Marco, entra também, a gente sabe que tem algumas medicações que elas vão interagir com as estatinas, né? A gente tem a mildarona, os antagonistas dos canais de cálcio, os macrolídeos, né? Aí a azitromicina, alguns antidepressivos. A gente tem os inibidores de protease, que para aqueles pacientes que fazem uso de TARV e precisam de estatina, né? Perfeito. A gente sabe que a TARV, né, ela é preferencialmente metabolizada ali pelo citocromo, tem a mesma via de metabolização das estatinas também. Então, eles compartilham esse mesmo sítio e acabam tendo interação e, às vezes, aumentando o nível de estatina no sangue. Então, quando a gente for escolher uma estatina para esse paciente, é importante a gente dar preferência para uma estatina que atua em sítio diferente, um sítio de metabolização diferente. E aí que entra a pitavastatina, né? E a pravastatina, que são as medicações normalmente que a gente escolhe para esse tipo de paciente. Até tem alguns estudos que mostraram uma segurança, né? Uma certa segurança aí para a rosul e a atorvastatina. Mas simvastatina nem pensar, né, Marco? Perfeito. Todo tratamento é passível de ter
um efeito adverso, seus efeitos colaterais. Isso. Por mais que os estudos mostrem ali, às vezes tem meta-análise com 1% de efeito colateral, né? A gente sabe do perfil de segurança das estatinas, é inquestionável. Sabe que o benefício líquido da droga é muito maior. incomparável, é muito maior. Só que na prática clínica a gente sempre se depara com isso, com pacientes se queixando, né, das famosas dores musculares por conta do uso das estatinas. Queria que você falasse aí pra gente, Ana, definir bem como é que é a nossa abordagem aí em relação... Então, Marco, realmente eu acho que todo mundo aí já pegou vários pacientes no consultório, ambulatório, com queixa de mialgia, né, por estatina. Às vezes a gente até demora para acreditar, né, porque às vezes é uma queixa mais subjetiva, a gente não tem um exame ali, a gente defende a todo custo a estatina, isso, né? aí. Então, mas a gente sabe que na prática realmente ali os estudos de vida real, né, a gente sabe que pode chegar até 30% aí de miopatias, enfim, de mialgia, entre outros sintomas aí, entre outros sintomas aí musculares. Além disso, né, além de poder causar esses sintomas musculares, a gente pode ter até uma hepatotoxicidade pela estatina, né? E aí que entra quando a gente vai solicitar tanto a dosagem das transaminases e da CPK. Né? É importante aqui separar que a CPK a gente vai dosar antes do início do tratamento apenas em alguns casos, né? Por exemplo, paciente com história de miopatia já prévia por estatina, uma história familiar com história de miopatia. Algumas medicações que eu falei anteriormente também elas podem interagir, às vezes alterar ali os níveis de estatina. Então, nesses casos, a gente vai dosar antes. Sim. Agora, durante o tratamento, a gente vai apenas dosar, a gente não vai fazer isso de rotina, né? A gente vai dosar quando tiver sintomas, né? Esses sintomas que eu falei anteriormente. Ou quando a gente for aumentar a dose, quando a gente não atingir o alvo, a gente vai aumentar a dose. Nesses casos, a gente vai precisar dosar também. E algumas modificações de medicações também que interagem com a estatina. Perfeito. E só para a gente deixar bem claro aqui também para o ouvinte, né? Que esses são os chamados sintomas musculares relacionados às estatinas, né? Que tem esses espectros aí que a Ana está comentando. Uma mialgia, às vezes inespecífica ali, mas pode ter um grau já de miopatia, né? Lembrando que aí os níveis de CPK vão estar mais aumentados, 10 vezes maior que o limite superior da normalidade. Pode ter já uma miosite e evoluir até com mionecrose, em alguns casos rabdomiólise. Quadro mais grave, né, com lesão Marco? renal aguda, enfim, são alguns casos mais graves. Lembrando que a miopatia, esse sintoma muscular relacionado à estatina, vai ser uma miopatia simétrica de grandes grupos musculares, então cintura escapular, cintura pélvica, pode estar relacionado com dor, com fraqueza, às vezes o paciente relata uma cãibra. Lembrando que pode ter um início, né, nas primeiras 4 semanas aí do uso da estatina, mas também pode variar ali após 12 semanas, já fica mais improvável, mas pode variar assim 10 semanas, 8, né? Às vezes é até difícil a gente determinar, mas a gente tem que prestar bem atenção na temporalidade. Se a gente começa a medicação, passa um tempo, o paciente está queixando, tem uma queixa nova de mialgia, e aí depois, mais na frente, a gente vai abordar, mas a gente retira essa medicação e ele melhora, né? Então a gente tem que lançar a mão desse pensamento aí da temporalidade, né? E se ele não melhorar, aí tem um fator que provavelmente não era a estatina, né? Exato. Porque a tendência é que retirou a medicação, ele venha melhorar esses sintomas. Perfeito. E uma coisa também que a gente tem que ter em mente é diferenciar, né, o efeito adverso da intolerância à estatina. Porque o paciente realmente, aqueles perfis que você bem comentou, ele pode evoluir com efeito adverso, ter uma mialgia, mas para a gente taxar o paciente como intolerante à estatina, ele precisa ter um ou mais efeitos adversos e a gente já precisa ter tentado pelo menos 2 tipos diferentes de estatinas. Então, a gente iniciou a medicação, ele começou uma queixa nova, a gente trocou, a gente tentou uma dose mais baixa, a gente já fez algo a mais e ainda assim está tendo os sintomas, aí sim a gente vai poder falar que é um paciente intolerante à estatina. Mas igual a gente sempre vem batendo essa tecla, estatina é de suma importância para redução de risco cardiovascular,
redução da aterosclerose na terapia das dislipidemias. Então a gente tem que priorizar esse tratamento. E lembrar, né, Marco, que às vezes nesses pacientes com sintomas musculares, eles têm esses sintomas e a gente pede CPK e a CPK vem normal. Isso não quer dizer nada, porque os pacientes podem ter CPK, podem ter sintomas musculares e ter CPK normal. Então, a CPK em níveis normais não significa... Não vai excluir o diagnóstico. Não né? exclui esse diagnóstico. Perfeito. E tem mais um outro tabu que envolve o uso das estatinas, né? Que é aquela questão delas causarem o diabetes tipo 2. Né? Isso aí. Não é que elas causam, mas realmente elas podem precipitar a evolução ali para um diabetes tipo 2. Mas se a gente for colocar na balança o benefício do uso dessa medicação e um risco de precipitar, né, um diabetes tipo 2, a gente sabe que o benefício líquido da droga é inquestionável. A gente tem que priorizar sim o uso. E uma dica prática também, quando a gente está tratando o paciente com estatina e a gente dobra a dose, a gente vai reduzir mais ou menos 6% o LDL. É uma redução não muito expressiva. E ao mesmo tempo a gente está dobrando o risco do paciente evoluir com algum sintoma muscular relacionado às estatinas. Então, se é um paciente de risco, se é um paciente que usa aquelas medicações que podem alterar a concentração da droga, talvez dobrar a dose não seja uma primeira medida. Talvez já seja interessante a gente pensar em outras medicações sinérgicas. Perfeito? Isso aí, Marco. E bem rapidinho também aqui sobre a dosagem das transaminases, agora falando mais de hepatotoxicidade por estatina. A gente vai dosar sempre antes de iniciar a medicação, isso é rotina. Tá? E durante o tratamento a gente só vai solicitar quando o paciente desenvolver sintomas, né, relacionados à hepatotoxicidade. Caso contrário, não precisa. E aí, Marco, vamos falar um pouquinho agora sobre as doses, né, e os tipos de estatina que a gente tem. Perfeito. Ana, dá uma pincelada aí para nós, então, principalmente a de alta potência, que é que a gente precisa ter em mente. Então, aqui a gente pode ter a redução, né, com as estatinas de alta potência de cerca maior do que 50%, maior ou igual do que 50%. E aí, dentre elas, tem a atorvastatina na dose de 40 a 80, a rosuvastatina entre 20 e 40, e a simvastatina de 40 mais ezetimibe 10. E aqui essa simvastatina 40 mais ezetimibe 10, ela veio do estudo Improved, né? É um estudo que foi muito importante aí na evolução e na história da estatina, e é a partir dele que a gente tirou que aqui ela pode agir como uma estatina de alta potência, embora sozinha ela não seja de alta potência. Perfeito. Isso é importante, né? Porque além das estatinas, então surgiu, né, uma droga nova que foi a primeira, além das estatinas, que mostrou redução de evento cardiovascular, né? Que aí foi o tão famoso ezetimiba. Isso aí. Né? Que é disponível, que a gente utiliza muito no ambulatório, pela rede do SUS. Né? Lembrando que é uma droga que tem ação a nível do intestino, né? Nas bordas de escova do intestino, reduzindo a absorção do colesterol. E aí foi em complemento, né, ao uso das estatinas, sempre assim. Foi pacientes que já em uso da terapia com estatina, adicionando, né, o ezetimiba mostrou uma redução muito importante. Desfecho primário, né, Marco? Desfecho duro. Exatamente. E aí, caminhando, né, na cronologia dos fatos, né, nas últimas evidências, a gente teve depois o surgimento, né, dos inibidores do PCSK9, né, um anticorpo monoclonal, e aí principalmente o evolucumab, com o estudo Fourier, que teve uma redução, assim, níveis de LDL de 90 caíam para 30 em pacientes, né, de alto risco cardiovascular e que já estavam em terapia otimizada, então com estatina, com ezetimiba, e aí ainda tinha esse ganho a mais com esses inibidores PCSK9. E eles mostraram até em algumas situações determinadas que já seria interessante até iniciar essa droga logo de início. Pacientes que usavam estatina e tiveram um evento cardiovascular, então ele estava sob o uso de estatina e teve um infarto, por exemplo, já na internação já era interessante, era melhor já utilizar. E aquele paciente que já era um paciente coronariopata, que estava tendo uma progressão da doença isquêmica, com exames ali funcionais, uma cintilografia que vinha aumentando, por exemplo, o grau de isquemia, que mostrou que seria interessante também. Ou seja,
a gente só tinha as estatinas. Isso aí. Então, a gente foi aí ezetimiba, inibidor de PCSK9, a gente está caminhando. Claro, a gente ainda tem o limitante do fator dinheiro, né? Custo, né? Custo, fica aí por volta de R$1.000 mensais. Até mais, né, Até Marco? mais. Então, assim, é inviável, né? No SUS. E as resinas, Marco, também aqui eu nem vou entrar muito em detalhe, mas a gente vai deixar reservado mais para paciente que está amamentando, né, as lactantes, gestantes e crianças, né, onde a gente não pode iniciar a estatina. A criança às vezes é abaixo de 8 anos, e aí a gente pode iniciar a colestiramina, que é um tipo de resina e que está disponível no Brasil. Beleza. Para aqueles casos que não dá para utilizar a estatina, a gente lança a mão da colestiramina. Isso aí. E, Marco, aqui o nosso futuro, né? Esse assunto é bem importante e vai aparecer cada vez mais. A gente sabe que já entrou em alguns guidelines aí de doença arterial coronariana, porém com nível de evidência mais baixo, mas já está contemplado. Então tem o Inclisiran, ele é um inibidor da PCSK9 também, mas ele vai atuar de uma maneira diferente. Ele vai atuar modificando o RNA mensageiro da PCSK9, promovendo o bloqueio da sua produção, né? Então, a gente sabe que a PCSK9 ela é uma proteína que ela promove a degradação dos receptores de LDL. Então, fazendo isso, né, promovendo a degradação, quando a gente inibe ela vai internalizar mais LDL e vai reduzir os níveis séricos. Então, aqui ela vai fazer esse mesmo mecanismo aí da inibição da PCSK9, mas de uma maneira diferente. A administração normalmente é semestral, né? Após ali 2 doses iniciais administradas com 3 meses de intervalo. E o que pode facilitar, às vezes, a adesão do paciente, que a gente percebe, às vezes, aí nos ambulatórios, que a medicação de uso contínuo todos os dias, às vezes... A aderência é difícil, a aderência, né? Às vezes é difícil, né? Então, que legal, né? Uma medicação baixando muito o nível de LDL, reduzindo o desfecho a cada 6 meses, né? Podendo não comprometer aí a aderência. É sensacional, né? Isso aí. E já está liberada no Brasil, né? Claro Perfeito. que o valor, né, o custo é algo que também nos impede aí de continuar prescrevendo. Só é importante aqui falar também que você não pode associar ela com os inibidores da PCSK9, né? Um ou outro. Então, um tipo ou outro, né? Um tipo ou um outro, Perfeito. Exatamente. E a gente tem o ácido bempedoico, né? Que atua aí inibindo a ATP citrato-liase, né? Que é uma das enzimas responsáveis pela produção do colesterol no fígado. E ela vai atuar mais ou menos na mesma via da estatina, né? Ela vai fazer uma regulação positiva aí dos receptores de LDL, vai aumentar a expressão do LDL nos hepatócitos, né? E vai, consequentemente, externalizar mais LDL e reduzir os níveis circulantes. Então, aqui ela entra como opção até para aqueles pacientes que são intolerantes à estatina, né? Ela causa bem menos miopatias por não ser expressa nos miócitos. Então, não está disponível ainda no Brasil, mas talvez aí seja o nosso futuro para aqueles pacientes com sintomas. É o perfil especial, né? Seria o principal perfil de paciente. Isso. Intolerantes à estatina, né? A gente lançar a mão do ácido bempedoico, né? Isso aí. E aqui, só de curiosidade, né? Quem iniciou aí o estudo que deu o pontapé aí nesse uso do ácido bempedoico foi o Clear Outcomes, né? Que, enfim, acabou sendo um estudo bem importante, que acabou reduzindo os valores de LDL e que se traduziu numa redução significativa de risco de eventos cardiovasculares. Perfeito. E só para a gente pode vir aí no futuro, já estão sendo desenvolvidos vários estudos, ainda não tem nada muito robusto, né? Mas a LPAzinha como um alvo terapêutico, talvez se eu tivesse que apostar em alguma coisa, seria nesse fato, né? De a gente desenvolver alguma medicação, alguma coisa direta para reduzir a LPAzinha. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, não é isso? Isso aí, Marco. Agora, acho que é importante a gente também falar em relação à hipertrigliceridemia.
em relação ao uso dos fibratos, que a gente também vê muito na prática clínica. Como é que fica essa situação? Eu acho que antes da gente falar de agente farmacológico, aqui a gente vai falar mais de mudança do estilo de vida, né? Que é o que você comentou anteriormente. Aqui, a hipertrigliceridemia está intimamente ligado com a alimentação, né? Aí, o consumo controlado de alimentos, né, industrializados, alimentos saturados, né? Priorizando sempre os poliinsaturados. A diminuição do consumo de açúcar, né? Álcool também, né? Álcool, importantíssimo. E outra coisa, né, Marco, que eu acho que é o que a gente mais vê aí nos nossos ambulatórios, nos consultórios, é aquele paciente que chega com uma glicada de 11 e o triglicerídeo nas alturas, né? Aí a gente compensa, a gente olha, a gente compensa a diabetes dele e ele melhora muito os níveis de triglicéridos. Então, aqui também é de suma importância a gente compensar aí os níveis glicêmicos dos pacientes. Os fibratos, eles vão entrar no cenário principalmente como grau de recomendação A pela diretriz brasileira, naqueles pacientes que têm um triglicerídeos acima de 500, né? E não é para reduzir desfecho cardiovascular, é para reduzir risco de pancreatite, né? Além de que a diretriz brasileira, lá de 2019, a atualização, ela coloca como recomendação 2A em pacientes com diabetes, né, com triglicerídeos acima de 200 e um HDL baixo, menor do que 35, você combinar o fenofibrato, né, com estatina, pode ser uma das indicações da gente associar essa medicação. Porém, a gente acredita que no próxima atualização aí que tá para sair, talvez essa recomendação passe a ser um grau de recomendação aí 3, né? Um classe 3, porque... Caia, né? Porque a gente teve em 2022 um estudo bem importante, assim, que foi o bem feito, que foi o Prominent Trial, né? Ele dividiu os grupos, né, placebo versus pacientes que utilizariam, né, o pemafibrato, e a população escolhida foi aqueles indivíduos com diabetes, né, os pacientes com hipertrigliceridemia leve a moderada, um HDL baixo e um LDL abaixo de 100. Né? E acabou que o estudo foi interrompido, né, por futilidade. A gente não teve uma diferença ali significativa entre os dois grupos. Então, provavelmente, essa recomendação de você dar fibrato para o paciente com hipertrigliceridemia, diabetes, venha cair por terra. Eu acho que isso vem muito ao encontro, né, Ana, que você está falando, da seguinte situação. A gente saber diferenciar um marcador de risco e um fator de risco. O triglicérides elevado é sim um marcador de risco. Está correlacionado com o aumento de risco cardiovascular. Mas ele não é um fator de risco per se, né? A gente não tem nenhuma terapia que, direcionada à redução única do triglicérides, a gente vai reduzir o risco cardiovascular, né? Então ele não é um alvo terapêutico, a não ser quando maior do que 500, e aí para redução de risco de pancreatite. E não redução de risco cardiovascular. Exatamente. Então a gente tem que saber diferenciar aí o joio do trigo. Perfeito? Isso aí. E aí, Ana, entrando agora também em temas até mais polêmicos, né? Sempre tem que priorizar as estatinas. Estatina. E agora também o tal do ômega 3, né? Que a gente teve alguns estudos e que na prática clínica sempre tem paciente, às vezes familiar nosso, que começa por conta própria, vai na farmácia, tô tomando aqui um ômega 3 para melhorar, né, a função cardíaca, para reduzir o meu risco cardiovascular, mas que a gente sabe que não é bem assim, não é isso? Isso aí, Marco. A gente teve até o estudo que também trouxe assim, resultados positivos para a gente quanto ao uso do ômega 3, mas que foi um estudo que usou um ômega 3 purificado, que a gente chama, que é o EPA, né, que é o ácido eicosapentaenoico, né, que é o ômega 3 mesmo purificado. Ele mostrou benefício sim na redução aí de risco cardiovascular. Esse estudo ele contemplou aí 2 grupos, né? Ele comparou aqueles pacientes de alto risco cardiovascular que tinham doença cardiovascular documentada ou tinham diabetes com mais outros fatores de risco, que tinham um triglicerídeo aí entre 135 e 499 e que já estavam em uso de estatina. Esses pacientes receberam uma dose, né, de alta aí de
de ômega 3, de EPA, 2 gramas de 12 em 12. E no final do estudo a gente conseguiu ver uma redução de 25% dos desfechos cardiovasculares com o uso do ômega 3. Mas aqui é importante falar que o grupo placebo era um grupo que recebeu o óleo mineral. E aí acabou causando um pouco de confusão, porque os pacientes que utilizaram tiveram um aumento do LDL e puderam, né, ser secundários ao uso do óleo mineral. É exatamente isso que você pontuou, Ana, porque, né, no Reduce-It, né, então, a gente, beleza, na prevenção secundária, então, pacientes já eram de alto risco ou muito alto risco, igual você falou, eles já estavam em vigência do tratamento com estatina, em vigência do tratamento com fibrato, e aí depois disso, né, mantendo os níveis elevados ali do triglicérides, eles colocaram, né, o ômega 3, o EPA, purificado em altas doses. E aí, muito bem discorrido a questão do grupo controle, que a gente não sabe se às vezes interferiu na absorção, não causou até mal, por isso a gente teve esse resultado no final. Lembrando que, só para eu pontuar também, porque foi um estudo positivo, mas que depois, né, a gente teve até foi observado subsequentemente um aumento até de desenvolvimento, fibrilação atrial e flutter, então em análise a posteriori, né? Então a gente tem que colocar muito bem na balança, saber que não vai ser o salvador da pátria, mas que em algumas situações nesse perfil de paciente ali que já está com terapia otimizada, já tem um risco mais alto, que a gente pode lançar mão dessa medicação. Mas tem a questão da disponibilidade no Brasil também. Isso aí. Né? A gente não tem no Brasil o Vascepa, né, que foi a medicação que foi utilizada no estudo. A gente não tem, então, quando o paciente precisa, a gente precisa importar, e o preço é um preço também um pouco salgado, menor do que os inibidores aí da PCSK9, com certeza, né? Mas o preço ainda é bem impeditivo, caro. Né? É um impeditivo. E para a gente também salientar que o outro estudo, o Ascend, né, que aí no caso foi para prevenção primária, o uso do ômega 3 para prevenção primária, que aí foi um estudo negativo, a gente não teve benefício, então ainda é bem restrita a utilização, a gente lança mão em algumas situações. Perfeito? Para a gente fechar um raciocínio, então, ficar didático aí para o nosso ouvinte, a gente lá no início, né, do nosso bate-papo, a gente, né, definiu o risco do nosso paciente, o risco cardiovascular, lançar a mão aí da calculadora, principalmente a que é disponível aqui no Brasil, do score global de risco. A gente vai lançar a mão do tratamento não medicamentoso, mas as estatinas vão ser sempre a prioridade no nosso tratamento, quando a gente já está ali instituindo o tratamento farmacológico. Tá com estatina, a gente vai ter que pensar em metas sempre. E não alcançamos essa meta, vamos pensar em uma terapia combinada, vamos lançar a mão do ezetimibe em associação, vamos aumentar a dose da estatina, sempre vendo qual que é o perfil do nosso paciente, as medicações que ele utiliza. Se a gente está com LDL controlado e aquelas metas secundárias e o não HDL, né, também está dentro, e a questão da ApoB, a gente tem a condição de dosar a LPAzinha, a gente tem a LPAzinha do nosso paciente, esse é o step by step, a gente tem que ir vendo e individualizando. Lembrando que alguns casos específicos, né, nos renais crônicos, dialíticos, se eles não utilizam estatina, a gente não tem uma evidência robusta para iniciar esse tratamento. Perfeito? Agora, se ele já utiliza, aí ok, a gente pode manter. Lembrando que a gente até precisaria corrigir a dose das estatinas ali para o paciente que tem um clearance reduzido até para baixo de 60. Tem algumas correções a serem feitas, essa questão. Mas paciente que é transplantado renal, proibitivo o uso do ezetimiba, por exemplo. A gente não pode usar ezetimiba. E assim, o que deve ficar de mensagem é que o LDL está muito bem firmado. Meta-análises e meta-análises são estudos mostrando que ele é um alvo terapêutico, que ele é aumentado, sim um risco per se, tá? E que quanto mais baixo, melhor. E quanto mais baixo por mais tempo, também é melhor. Perfeito? Eu acho que é isso que deve ficar de mensagem. Vamos para o bate-bola, Ana? Bora, Marco. Ana,
primeira linha de tratamento das dislipidemias? Estatina, estatina e estatina. Marco, qual é o melhor tratamento para hipertrigliceridemia? Aqui, estatina também. Mas lembrar que níveis elevados acima de 500, fibrato para prevenção, para evitar ali uma pancreatite. Beleza? E mudança do estilo de vida, né? Exatamente. Diminui álcool, gordura, alimentos muito calóricos, aquilo que a gente já conversou. Ana, devo dosar LPAzinha? Sim, em alguns grupos de pacientes especiais. Então, aqueles pacientes com hipercolesterolemia familiar, história de DAC precoce, história na família de DAC precoce. Né? Então, esse perfil de paciente, né, a gente tende a dosar sim. Perfeito. E assim, se tem disponível, pelo menos uma vez na vida... É importante. É importante, né? A gente não tem que ficar seriando a LPAzinha, é apenas uma vez na vida. E aí eu queria trazer alguns tabus, alguns mitos que estão sempre envolvidos aí no tratamento da dislipidemia, para a gente ser bem taxativo aqui, né? Ana, estatina aumenta o risco de câncer? Mito. Aumenta o risco de Alzheimer? Mito. Coenzima Q10, ela é explicitamente benéfica para a redução de risco cardiovascular? Não, mentira. A estatina é uma invenção da indústria para vender remédio? A maior mentira de todas. Exatamente. É isso aí, Ana. Muito bom, Marco. Agora vamos para a resposta do desafio? Bora, Marco? Isso aí, bora lá então. Então, só lembrando, o nosso desafio inicial foi: existe algum lipide correlacionado com a estenose aórtica e FA, Marco? Então, pessoal, é o seguinte, né, os estudos agora que estão sendo desenvolvidos aí a respeito da LPAzinha mostra que essa molécula, além de muito heterogênica e é uma correlação com um risco cardiovascular intrínseco aumentado, também mostra uma correlação com o desenvolvimento de estenose aórtica e também fibrilação atrial. Olha só, que interessante, hein, Marco? Exatamente. Então, assim, a gente tem que... É uma luz amarela ali para nós, quando o nosso paciente tem essa LPAzinha não só aumentada, mas aumentada acima daqueles cortes que a gente citou lá atrás, que os estudos mostraram essa correlação de risco intrínseco aumentado e também com o desenvolvimento dessas patologias. Muito bom. Perfeito? Bom, acho que a gente discorreu bem aí, deu para a gente falar um pouquinho de cada medicação, da estratificação de risco. Né? Tem muita evidência, muito estudo. Importante a gente frisar que as estatinas elas são seguras, devem ser utilizadas e que o colesterol tem que ficar cada vez mais e mais baixo. Não é Quanto isso? menor, melhor. Isso aí. E aí, então, pessoal, gostaria aí de agradecer a todos os ouvintes, tá? Queria aqui mandar um abraço. Vamos mandar um abraço pro pessoal. Eu vou mandar aqui, ó, pro Ismael, residente de clínica aqui do HC, tá sempre cobrando um abraço, ele que é ouvinte assíduo aqui nosso do SupraCast. Ismael, um abração, meu querido. Valeu demais. E Oceana, para quem que você vai mandar um abraço? Então, meu abraço hoje vai para minha mãe, não mandei ainda, né? Aí, ó. Show de bola. Segue o SupraCast aí em todos os buscadores, no Instagram, tá? Curte, compartilha. Qualquer dúvida que porventura tenha ficado, pode mandar pra gente. Lembrar, manda o seu Supra para nós, seu plantão, pegou um caso legal, um caso desafiador aí, manda pra gente. Marca a gente. Vai ser muito bacana. E é isso aí. Valeu demais, Ana. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Marco. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.